De volta com o Rio Claro Notícias. Hoje um bate-papo falando um pouquinho do idoso, do aposentado. Eu estou aqui com a Norma Lopes Gonçalves. Ela que é presidente da ARAPS. ARAPS, Associação dos Aposentados de Rio Claro. Exatamente. Vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho desse público, né? Rio Claro é uma cidade que tem um percentual alto aí de aposentados. Mas a gente quer saber realmente se o aposentado vive legal ou se as coisas não estão tão boas como se pensa. Não, estão muito ruins. Pelo contrário, né? Pelo contrário, cada vez pior, né? Mas isso é geral? A cidade tem alguma característica que também complica? É geral, é o Brasil todo. A gente vem mostrando em algumas reportagens, né? Todo ano, né, saem novas estatísticas do IBGE que a estimativa de vida do brasileiro tem aumentado, né? Cada vez mais a mulher morre com mais idade, o homem morre também com mais idade, vive um pouquinho menos que a mulher, mas também cresce. Mas viver mais não significa viver melhor, né? De forma alguma. A ciência, a tecnologia está ajudando muito, está? Graças ao avanço da medicina, que a população está vivendo mais, mas a qualidade de vida não está acompanhando, não, né? Pelo menos quando a gente trabalhava, projetava-se procurar manter o padrão de vida que tinha antes. E não está conseguindo, não estamos conseguindo. Onde a gente pode falar que está o pior? Né? Em que momento? É realmente, de repente, ali no ganho? A gente sabe que, por exemplo, há reajustes no salário mínimo, mas há profissionais aposentados que não têm o salário acompanhando. Não acompanha, muito pelo contrário. Este ano, inclusive, nós tivemos que a lei determina INPC, a correção da aposentadoria e pensão. O ano passado foi aquém, pouquinha coisa, mas foi. E esse ano novamente. Então não acompanhou nem sequer o índice nacional o INPC, né, de preço ao consumidor. Isso aí está causando o quê no dia a dia? Um achatamento nas aposentadorias. A gente percebe que a intenção é exatamente que todos os aposentados venham receber um salário mínimo. Gradativamente. Que não é justo, né? Gradativamente, a senhora acha que a ideia é essa? A ideia é essa. Basta citar como exemplo, eu me aposentei com 8,3, eu estou com hoje 3 ponto de alguma coisa. Né? Nem invertido o número não está. Está menos ainda. Entendi. E isso faz com que o idoso tenha quais dificuldades no dia a dia dele? Porque é um detalhe, a saúde é muito precária, né? O atendimento público da saúde é muito precário. As pessoas precisam recorrer, infelizmente, a um plano de saúde, porque não dá para contar com a saúde pública e não dá para manter, o que vai diminuindo. O plano de saúde não acompanha o índice nem no INPC, acima ainda, né, a correção. Então vai ficando muito difícil. A alimentação tem que ser uma alimentação melhor para o idoso, né? Diga-se de passagem, os planos de saúde na faixa etária, conforme vai aumentando a idade, eles sobem tanto a mensalidade quanto os atendimentos, né? Os preços são mais altos para o idoso? O preço mais alto, da faixa mais alta, mas também é quando a gente mais usa, né? Até uma certa idade eu quase não usava plano de saúde, agora a saúde complicou, então é por aí. Mas de qualquer forma, e o que nós contribuímos antes e que não usávamos, não é verdade? Aí, né? Não tem uma compensação, na verdade. É a mesma coisa que acontece na Previdência. A Previdência é a mesma coisa. Diminui a aposentadoria hoje, mas nós contribuímos pelo teto na época. Eu contribuí mais de 15 anos pelo teto. Se esse dinheiro tivesse sido bem aplicado, administrado, teria o suficiente para pagar hoje referente àquilo que eu contribuí. O que pode ser feito? O que está sendo feito? Existem lutas na justiça, né, por vários itens. A senhora poderia citar para mim o que tem sido feito? Na justiça não está havendo mais, nem tem como, porque a lei é feita de maneira que não permite. Até em determinados períodos, sim. 94, 97, um período anterior, né, após a Constituição, tem um período que deu margem. Mas todo mundo que tinha que fazer já fez, ainda porque tem a decadência também, já não tem nem como entrar quem esqueceu ou porventura não sabia na época. A nossa luta dos aposentados hoje é com relação ao projeto de lei que está tramitando no Congresso, isso desde 2002, ele foi aprovado em 2003, aprovado pelo Senado, passou para a Câmara dos Deputados e está engavetado desde 2003, que chama-se PL 4434/08.
Significa o quê? Que ele foi aprovado na Assembleia, no Senado, perdão, e está desde 88 na Câmara dos Deputados para aprovação. O que prevê esse projeto? Mesmo índice de correção do salário mínimo, que é fundamental, porque não adianta corrigir, havendo essa diferenciação, no primeiro ano seguinte já começa a diminuir, logicamente, né? Mas fundamental que venha a contribuição volte a ser com o número de salários mínimos que foi na época da aposentadoria. Agora, a gente já discutiu isso aqui, doutor Turola, que é o nosso especialista na parte do direito trabalhista, já falou isso aí. Existem muitos casos em que o aposentado encerra suas atividades, volta a trabalhar, assina a carteira de novo, recolhe INSS de novo, sim, né? E esse INSS não retorna para o aposentado. Existe também uma briga lá. Existe uma briga, está assim, chama-se contribuição pelo teto, né? Quem contribuía. Existe essa briga, mas nós dependemos da aprovação do Congresso. O Congresso, por sua vez, joga do governo, melhor dito, joga para a negociação entre a classe trabalhadora e os nossos políticos, e a coisa fica lá parada. Já por várias vezes esse projeto foi colocado em pauta na Câmara dos Deputados. Eu estive lá, né, se prepara, está programado, vai chegar na última hora, eles tiram da pauta. Entendi. Então, agora vamos ver, renovando o Congresso, né, que quase 50% vai ser renovado, se conseguimos que os novos deputados entendam essa situação, porque todo mundo tem pai, mãe, sabe perfeitamente, um avô, né, aposentado, sabe perfeitamente do problema, né? Porque, na verdade, a briga nesse projeto é para incorporar o novo recolhimento à aposentadoria já existente? Essa lei não. Essa é de origem do senador Paulo Paim, é para a recomposição do valor da aposentadoria. Entendi. Em número de salários mínimos que tinha à época. Isso já aconteceu, porque havia essa defasagem, aconteceu anteriormente. Em 91, houve uma briga na Justiça e o governo reconheceu que realmente havia esse prejuízo para o aposentado, que é o famoso 147%, que o governo aí, quando viu, ia perder, porque era legítimo o pleito, né? Estendeu a todos os aposentados. Existem mais brigas de outras questões aí em debate para tentar melhorar essa qualidade de vida, que é o ponto que a gente tocou logo no começo da conversa? Na realidade, é com relação à lei do idoso, né? O Estatuto do Idoso, que toda lei aqui no Brasil existe só de mentirinha. Na realidade, ela não é executada. E uma frase que eu li recentemente: pobre do país que precisa de lei para exigir o respeito aos seus idosos, né? Deveria ser natural. Quando eu era jovem, esse respeito era natural. É mais assim complicado a gente trabalhar, quando a gente trabalha com idoso, a gente sabe que a gente tem o processo que todos nós vamos chegar lá, né? Assim pretendemos que chegue, né? Assim pretendemos chegar, né? Lógico, correndo tudo bem. E é um prejuízo enorme para o país isso aí, porque um idoso hoje, ele tendo que, depois de 35 anos de contribuição, tem que voltar para o mercado de trabalho, não é só uma questão... Roubando a vaga do trabalhador que precisa dela, né? Às vezes tem um profissional jovem que poderia estar entrando no mercado e ele não consegue porque tem um idoso que precisa, por sua vez, também trabalhar. Exatamente. E é um detalhe, na realidade, hoje... certas profissões não estão sendo procuradas. Então, obrigatoriamente, recorrem aos idosos porque quer saber executar o serviço, né? É uma pena que devem existir aí, é preciso as escolas técnicas, né? Para ensinar ao trabalhador, para termos no futuro quem faça certas coisas que vão deixar quando os antigos deixarem de existir, vai ser difícil. Existe uma perspectiva para este ano de alguma mudança positiva nesse cenário que a gente está colocando aqui? Nós continuamos na luta, né? A gente sempre diz, dando murro e ponta de faca, mas a gente continua lutando sim. Com o governo que está aí, eu pelo menos tenho a ideia, a impressão que não vai mudar nada. A nível federal? A nível federal. A nível municipal já se conseguiu alguma coisa, o estadual também, inclusive a lei do passe livre para transporte interurbano dentro do estado de São Paulo, porque o Estatuto do Idoso prevê, mas a nível federal. Então, a lei dava esse benefício, mas de um estado para o outro.
e a própria lei previa que cada estado deveria regulamentar a sua lei. E nós conseguimos, isto surgiu dentro, é um projeto saído dentro da Federação dos Aposentados aqui de São Paulo, um dos diretores que foi também diretor do Sindicato dos Transportes em São Paulo, ele levou a ideia, trabalharam, a federação trabalhou junto ao nosso governador, né? Ele entendeu aquilo como válido e assinou a lei. E é por esse motivo que existe, quer dizer, muita gente ignora, mas isso é uma luta dos aposentados. É uma luta do grupo, daquele movimento que está meia dúzia trabalhando em prol de todos, né? Mas ainda bem que tem alguém preocupado. Dona Norma, muito obrigado pela sua participação, pela sua Eu que agradeço presença. o seu convite, viu? Muito obrigada. Esperando boas notícias em breve, se Deus quiser. Obrigada. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Às 10 horas da noite tem a nossa reprise e você tem mais informações também no nosso portal na internet, tvclaré.com. Uma boa tarde, amanhã a gente se vê.